alunos da mineração 2019, nós vamos falar agora sobre cartografia, que seria a cartografia temática, né? Então, a cartografia ela tem uma linguagem, né, para descrever qualquer evento, né? Então vamos imaginar que você está visitando lá, né, a Serra do Caraça, né? Local muito bonito, né? Próximo a Santa Bárbara, no estado de Minas Gerais. E de repente você está com um grupo que você se perdeu desse grupo que você acompanhava. E a única coisa que você tem em mãos é um mapa, né? Como é que você vai sair dessa situação, né? Então, a partir dessa simulação, nós vamos aprender o que é necessário para a gente encontrar essa resposta, né? Então, cartografia temática, o que são mapas, né? Já está bem certo que mapa são representações cartográficas em tamanho reduzido de um espaço real, né? Vamos ver um exemplo, né? Se você quer explicar para alguém, né, o seu amigo, o trajeto que você faz de sua casa ao trabalho, né? Então, você vai resolver fazer esse trajeto através de uma representação gráfica, né? Fazendo um desenho desse caminho que você vai ter que percorrer, tá? Então, nessa representação vai estar os pontos de referência que vão se encontrar ao longo desse trajeto que você vai percorrer. Você vai inserir nesse desenho, né, um ponto de ônibus que pode estar, uma construção que seja pertinente, uma ponte, um posto de gasolina, uma construção histórica e qualquer outro ponto relevante que estiver ao longo desse percurso. Esses pontos, né, eles são pontos de referência que vão compor o seu mapa, né, que ao final vai desenhar, vai te dar um desenho esquemático, né? Esses pontos de referência, quando você juntá-los, né, então você vai produzir um mapa, né? E como podemos definir a cartografia temática e qual que é a sua utilidade, né? Nós sabemos que o espaço geográfico, né, ele é repleto de informações que podem ser mapeadas, mas como nós temos muitas informações, nós temos uma grande dificuldade de representar essas informações no mapa, né? No exemplo, né, da sua saída e chegada até ao seu local de trabalho, você tem várias situações que você pode descrever. Por exemplo, a vegetação, né, o clima que você tem, as casas, né, as pessoas que moram nessa região, se são pessoas claras, se são pessoas escuras, qual o clima, qual a economia que tem nesse trecho e assim por diante, né? Então, essas são muitas situações que vão ocorrer na superfície terrestre, né? E se tivermos que representar todos esses fenômenos em um mapa, né, o que vai acontecer com esse mapa? Ele vai ser muito difícil, né, de ser interpretado. Essa leitura desse mapa vai ficar prejudicada, né? E provavelmente que vai ficar incompreensível, né? Por quê? Porque você vai ter muitas informações contidas nesse mapa. Então, os mapas temáticos, né, eles têm um tema. Daí a cartografia temática, que é nada mais do que escolher um mapa com um tema específico, né? Esses mapas temáticos, eles podem ser mapas humanos, físicos, econômicos, históricos, entre outros, né? Eles vão trazer, né, uma ideia, né, nos mapas, por exemplo, nos mapas humanos, né? Vamos considerá-los. Eles vão trazer a ideia dos chamados sociais, né? A representação da distribuição da população, os fluxos migratórios, de onde veio, para onde que foi, as religiões, quais os grupos étnicos, quais são os costumes, né? Entre outros, né? Entre várias outras variáveis. Os mapas físicos, eles mostram fenômenos naturais, clima, vegetação, né? Por exemplo, nós temos um mapa de relevo, ele é um mapa físico. O mapa de vegetação, ele
é um mapa físico. Já os mapas econômicos, né, eles vão representar fenômenos econômicos, tais como produção, agropecuária, a industrial, a produção mineral, né, e também pode mostrar outros fluxos econômicos, né, turismo, né, produção de soja, produção de arroz por determinada área, agropecuária, né, qual é aquela região onde se predomina mais a criação de gado, criação de ovinos, de caprinos, entre outros, né? E mapas históricos são mapas, né, que mostram fatos históricos, tais como os processos de ocupação, como que aquele local foi iniciada a sua ocupação ou a sua colonização, pode ser de um país, de um estado, de uma cidade, né? E como nós vamos ler um mapa, né? O mapa ele deve ser lido através do título, da legenda, da escala e da orientação, né? O título, o tema, ele vai falar sobre o assunto, né? Exemplo, por exemplo, a gente tem vegetação do estado de Minas Gerais. Outro mapa, por exemplo, nós tivemos, por exemplo, coronavírus, estados onde há presença do coronavírus. Um mapa, por exemplo, da população. Legenda, ela explica qual a simbologia aplicada no mapa, né? Algumas legendas podem ser através de símbolos, né? Ou através de cores, né? Azul, verde, amarelo, vai depender da simbologia que você quiser utilizar. Geralmente, né, quando é verde, geralmente a gente coloca área de vegetação, né? Para se definir bem. Escala, né? Nós podemos ter a escala numérica ou a gráfica, né? Representando a relação entre o real e o representado no mapa. A orientação, né? Em alguns casos, utiliza-se o norte magnético ou norte verdadeira ou rosa dos ventos. E quais são os elementos que nós utilizamos na representação de um mapa temático, né? Então, a gente, ao desenhar um mapa, é preciso escolher alguns elementos que vão facilitar esse entendimento do mapa, que será representado nesse mapa, né? Geralmente, a gente utiliza pontos, linhas e zonas. Para quê? Para representar bem aquilo que a gente quer mostrar, né? Os pontos, geralmente quando a gente tem pontos, a gente utiliza para mostrar fenômenos expressos pontualmente no espaço com a existência, como por exemplo, existência de cidades, recursos minerais, usinas hidrelétricas, postos, aeroportos, entre outros, né? Então ali geralmente você coloca um ponto, né? Um pontinho ali significa uma cidade, ou aquele ponto ali significa o local onde há uma mineração, onde há uma usina que produz energia, né? Onde há postos, onde há aeroportos, entre outros, né? E linhas, né? As linhas são utilizadas para representar fenômenos expostos linearmente, né? Por exemplo, o traço de uma rodovia, o traço de uma ferrovia, uma rota aérea, né? Uma rota marítima, né? Então, geralmente, para representar essas atividades, né? Onde se tem uma rodovia, onde se tem uma ferrovia, você utiliza linhas, tá bem? E as zonas, elas vão tratar de fenômenos, né, que vão ocupar determinadas áreas da superfície. Geralmente, essas áreas elas são mostradas com achúria, né? Seriam desenhos, né, riscos colocados horizontalmente e verticalmente, né, através de risco. E também, geralmente, eles têm cores, né, tais como o domínio climático, tipo de vegetação, estrutura geológica, lavouras. Então, geralmente essas zonas, né, elas são achuriadas, tá bem? E pode ser também através de cores, né? Se você faz a achura e coloca uma determinada cor, né? Como é que a gente faz as representações, né? Dentro do conceito de mapas, né, eles devem ocorrer, nós devemos ter a pergunta-chave que devemos partir. Onde ocorre esse fenômeno, né? E também qual a escala que ele terá para daí encontrar o conceito das representações, né? Uma das representações é a qualitativa. O que significa isso? Ela vai expressar fenômenos que diferem pela sua natureza, ou seja,
pelo tipo indicado na sua localização ou extensão. Por exemplo, um mapa que mostra todos os minerais que ocorrem numa determinada região, né? Não podemos dizer que ocorrem minerais ali, né? Temos que dizer quais os tipos de minerais, para ficar bem entendido, né? Por exemplo, se a gente quer indicar a presença de ouro, ferro, manganês, né? Não escrevemos, e sim fazemos no mapa uma transcrição gráfica, através de uma simbologia, para representar, né, esses minerais neste local existente, né? E aí nós colocamos uma tabela, né, que ela vai falar entre o conceito, o objeto e a transcrição gráfica, né? O conceito é qualitativo. Qual que seria o objeto que a gente teria? Minério de ferro. Qual que é a transcrição gráfica? Fe, que é o símbolo do ferro. O ouro, por exemplo, é qualitativo, né? Ali tem uma reserva de ouro, né? Então ele é representado pelo AU, né? Que é o que indica o ouro, né? A representação quantitativa, ela expressa fenômenos que vão se diferenciar em ordem ou quantidade, né? Por exemplo, se nós tivermos um mapa, por exemplo, da América do Sul, né, que vai mostrar a quantidade de chuvas, né? Esse caso ele é quantitativo, né? Pois vai mostrar a quantidade de chuvas ou o grau de pluviosidade existente na América do Sul, né? Aí nós fazemos uma descrição gráfica, né? Através das cores, né, e da quantidade de chuva, nós podemos colocar a quantidade de chuvas, por exemplo, de fevereiro a dezembro desse ano. Nós vamos colocar a quantidade de chuvas de acordo com a cor, né? E as representações ordenadas, né? Elas representam fenômenos que vão variar conforme a ordem de grandeza ou hierarquia da grandeza, né? Por exemplo, o tamanho e a intensidade, ou determinada sequência temporal, que seja mais antigo para o mais recente, né? Por exemplo, se nós quisermos colocar um mapa com a idade dos terrenos, né? Nós temos as eras, né, e as idades, né? Aí nós temos Cenozoico, Mesozoico, Paleozoico e mais outras eras, né? Aí nós vamos colocar a idade de cada era naquele mapa, né? Quando a gente coloca, né, para cada idade a gente coloca uma cor específica para especificar aquela idade geológica do terreno, né? Aí nós vamos ter a representação geológica do planeta. E na dinâmica, né? Elas vão expressar a mobilidade espacial e temporal de um fenômeno no espaço geográfico, né? Como, por exemplo, nós temos um movimento da população, né? Que nós vamos chamar de fluxo migratório, né? Quando a gente produz algumas mercadorias, por exemplo, petróleo, carvão, minério de ferro, produtos agrícolas, que vão estar nessa informação de coleta, né? Então, a gente usa, né, essa transformação gráfica, né, através de setas, né? Transfiguração gráfica através de setas. Setas maiores são onde se tem maior fluxo, setas menores, né, o menor fluxo, tá?